Graça e paz, meus irmãos. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Deixa eu falar algo muito importante aqui para vocês. No livro de Mateus, capítulo 6, onde Jesus ele vai ensinar o modelo da nossa oração, do Pai Nosso, né? Jesus vai começar a oração assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Aí ele vai dizer: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos induza à tentação. Outras Bíblias dizem: e não me deixe cair em tentação, mas livre-me do mal. Eu quero pegar essa parte, porque essa oração do Pai Nosso que Jesus ele ensinou para nós, irmãos, para os seus discípulos, que o discípulo chegou até a gente e falou: Senhor, nos ensina a orar. É um modelo de oração. Só que nesse modelo de oração tem coisas muito importantes. Jesus vai ensinar que nós devemos orar pedindo a Deus para nos perdoar como nós também perdoamos as pessoas. Então a Bíblia já me ensina que eu tenho que liberar perdão para ser perdoado por Deus. A Bíblia nos ensina, na hora da oração, a gente primeiro reconhecer a Deus, adorar o Senhor, a sua grandeza. Mas tem uma parte muito importante que eu quero que vocês entendam, que é o que o Senhor quer falar com você. Jesus orou e falou assim: Pai, não nos deixa cair em tentação. Olha o que Jesus falou. Jesus, irmãos, ele orava o tempo todo para que o Senhor pudesse livrar ele das tentações. Qual que é o sentido dessa oração? A gente é tão fraco espiritualmente falando, a gente é tão pecador, a gente é tão falho, irmãos, né? A gente tem tanta fraqueza, irmãos, que Deus ele conhece a gente. E a vontade de Deus é nos ajudar para a gente não cair em tentação. Nós somos tentados o tempo todo você é tentado, né? Aparece, como Davi vai dizer em Salmo: Senhor, o pecado está na minha porta. Ele quis dizer o quê? Que se ele não vigiasse, que se ele não tomasse cuidado, ele ia se entregar à vontade da carne, à vaidade do mundo, né? Ele ia se entregar ao pecado, e o tempo todo ele procurava a palavra de Deus para sustentar ele, para que ele não viesse cair no pecado, porque o pecado é aquilo que me separa de Deus. Isaías 59, a Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, o ouvido não está tampado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades, ela causa separação entre vós e o vosso Deus, né? O primeiro homem que foi Adão, ele perdeu acesso à presença de Deus, à intimidade, o relacionamento do Senhor por causa do pecado se torna um muro. Então o Senhor nos ensinou a orar para nós não cair em tentação. E eu vou te fazer uma pergunta: você tem orado pedindo a Deus para te ajudar a não cair na tentação? Você tem orado pedindo a Deus para te fortalecer, para não deixar você pecar? Porque força para a gente vencer o pecado nós não temos. Nós somos fracos, nós somos falhos. Mas o Espírito Santo ele nos dá força para vencer qualquer tipo de situação, para a gente vencer qualquer tipo de tentação. Lembra quando Jesus estava no deserto? Mateus capítulo 4. A Bíblia vai dizer que Jesus venceu o diabo, as tentações, porque ele estava em jejum, ele estava em comunhão com o Pai. Então a presença de Deus sustentou. A carne dele teve fome, a carne dele quis pecar. Ele foi tentado como qualquer um de nós, em tudo. Jesus foi tentado. A palavra de Deus vai dizer que Jesus foi tentado em tudo. Tudo que eu e você somos tentados, ele também foi, que ele era 100% homem, mas também 100% Deus. Então a parte humana de Jesus foi tentada. Mas como Jesus, ele dependia da presença de Deus, dependia do Espírito Santo, ele orava, ele pedia ao Senhor para ajudar ele a não cair em tentação, a graça do Senhor era sobre ele para sustentar. Vou te dar uma dica. Talvez você me fale assim: ah, pastor, eu tenho há tanto tempo que eu estou na igreja, e eu estou querendo firmar na frente de Deus, mas eu não tenho força. Eu vou para a igreja, eu decido nunca mais beber, mas daqui a pouco eu estou bebendo. Pastor, eu vou para a igreja, eu falo que eu vou parar de prostituir, mas quando acaba o culto eu vou prostituir. Pastor, eu vou para a igreja, eu falo que eu quero parar de mentir, mas eu não consigo. Irmão, talvez você tenha lutado para ficar de pé na presença de Deus. Você sabe que o que você está praticando é errado, mas você não está conseguindo rejeitar as bandejas, você não está conseguindo renunciar à sua carne, e você está caindo em tentação, está vivendo na prática do pecado, né? Por mais que você não quer, você vem com o seu remorso, você está vivendo na prática, você não está conseguindo se levantar. Mas eu trago aqui uma palavra de Deus para dizer para você que você é fraco. Você não vai conseguir vencer o pecado e as tentações, mas se você buscar a força de Deus, se você orar pedindo ao Senhor: Senhor, me ajuda a não cair em tentação, você buscar a força no Espírito Santo, o Espírito Santo ele vai te ajudar, ele vai te fortalecer, ele vai te levantar para que você não venha mais cair em tentação. A sua carne pode estar gemendo, pode estar doendo, mas se você está em comunhão com o Senhor, maior vai ser o desejo do teu espírito.
maior vai ser o desejo da tua alma de servir ao Senhor, estar em santidade e estar em comunhão. Irmão, assim você é tentado, eu também sou, todos nós somos. Jesus, ele foi. Ninguém está livre da tentação, mas Jesus nos ensinou que na oração você deve pedir a ajuda do Pai, você deve pedir a ajuda de Deus. Então comece a orar, comece a jejuar, comece a se consagrar, comece a se fortalecer no Senhor. Peça a Deus, Senhor, me ajude a não cair nessa tentação, me ajude a me libertar, porque quando a gente ora, a gente está demonstrando a dependência do Senhor, e tudo que você precisa é depender de Deus para você vencer essa tentação, para você vencer essa fraqueza e você se tornar um cristão cheio do Espírito Santo, um cristão forte, um cristão firme na presença do Senhor, irmão, porque Deus não quer que você seja fraco, Deus não quer ver você um cristão fraco, caído, fracassado, não. Tem pessoas que são fracassadas, tem pessoa que não consegue ter uma comunhão com Deus, elas constroem uma vida com Deus, daqui a pouco joga fora, porque está precisando de força. Mas se você entender o que eu estou falando aqui para você, você vai ser um cristão cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Quando vir as bandejas, você vai conseguir rejeitar, ainda que você vai ser tentado, vai sofrer a tentação, você vai ter força para não ceder e você tá firme na presença de Deus, tá bom? Tá aí, orientação de Deus para sua vida. Ore ao Senhor: Pai, me ajude a não cair em tentação. Pai, me ajude e me sustenta. Deus quer ver nossa sinceridade. Tá aí a direção de Deus para você.